Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast dos campeões, né? Hoje a gente está fazendo um podcast bem diferenciado, né? Em um ambiente diferente também do que vocês geralmente veem. E estamos aqui ao lado do nosso amigo Johnny Andrade. Johnny Andrade, muito obrigado aí pela sua participação, cara. E quero dizer que é um prazer imenso estar aqui em seu estabelecimento, entrevistando você. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir aí tirar muitas coisas boas, bater um papo muito bacana. E para início de conversa, eu gostaria que você se apresentasse pra gente. Quem é Johnny Andrade, o que ele faz, né? Fica aí à vontade. Prazer é todo meu, Ronaldo. Para quem não sabe quem é Johnny Andrade. Johnny Andrade era um picolezeiro que foi vendedor e hoje, graças a Deus, a gente é um empresário. Sofrimento e a gente venceu. Maravilha, maravilha. Meu amigo Johnny, eu vou começar perguntando para você como foi o início assim da sua trajetória, né? Você é filho de Sobral mesmo, e no início, né? Como é que seus pais, o que eles fazem, né? Como é que funcionou, como é que foi o início ali da sua carreira ali quando você era criança ali junto com a sua família, seus pais? A gente, toda a minha vida a gente morou na Serra Grande, né? A gente morava em Ubajara, né? A gente morava em Ubajara e quando eu tinha na faixa de 9, 10 anos, a gente veio morar aqui em Sobral. E aqui em Sobral, quando a gente começou a morar aqui em Sobral, meu pai tinha um comércio pequenininho e foi passando-se o tempo. E aí a gente tinha muito medo, a gente só vivia dentro de casa. Hoje a gente fala muito até no Jaibaras, quem me conhece sabe que a gente fala muito no Jaibaras devido que a gente só podia passear, sair no Jaibaras. Aqui era só preso, era estudar dentro de casa todo o tempo. A nossa vida toda foi essa, né? Era estudar, ficava no colégio e ficava dentro de casa, a gente não podia mal brincar. Quando chegou a determinado ponto, quando a gente chegar aí pro Jaibaras, porque lá a gente se divertia. Até hoje eu tenho um carinho muito grande pro Jaibaras porque gera sentimento. Sim. Entendeu? Você volta lá para trás, né? Como você brincava, aquela animação que antigamente, se você for ver o Jaibaras, era uma coisa animada, sangria, não é totalmente diferente, né? Como hoje, né? Exatamente. Mas é assim mesmo, foi nessa faixa que a gente veio da Serra Grande pra cá. Aí veio pra Sobral, né? Tem muitas pessoas que até perguntam assim, Johnny, você é do Jaibaras? Eu disse, a minha infância foi no Jaibaras, mas eu nasci aqui em Sobral. E o interessante é que eu sempre acompanho você nas suas postagens, né, do vídeo e tal. Vira e mexe eu vejo realmente você falando da questão do Jaibaras. Eu vejo muitas das vezes, Johnny, você falando assim com amor, né, assim com brilho nos olhos, que eu acho interessante, que a gente percebe naturalmente um ligamento, né? É porque assim vem sentimento, né? Quando você vai lá pra trás, o que é a tua infância, tu pode olhar tudo que você aconteceu, uma coisa contigo que veio do sentimento. Você pode olhar o que acontece hoje. Às vezes você tem um sonho quando era criança de comprar um Chevette. Aí passa-se o tempo, aí quando tu vê um Chevette, aí tu compra um Chevette. Aí chega até sua esposa, alguém diz assim, pra que tem que comprar um carro aí desse? Poxa, é sentimento que você tinha. Do mesmo jeito, é o sentimento que eu tenho pelo Jaibaras. Toda vez que eu vou lá, eu me lembro, volto às lembranças. Entendi, legal. Isso me trouxe também a lembrança que quando eu comecei meu negócio, eu saí da Donizete, passei 7 anos lá e saí da Donizete, aí comprei um Fit, em 2001. Aí eu arranquei os bancos de trás e ia pra Fortaleza comprar mercadoria e vender nos sítios, né? Aí até hoje eu tenho vontade, se eu encontrar um Fitzinho bonitinho, arrumado, eu compro pra guardar a recordação. É o seu primeiro carro, né? Mas eu não sabia que tu tinha trabalhado na Donizete, tá acredita? Passei uns 7 anos trabalhando lá. Mas era aqui em Sobral, a região? Eu trabalhava naquela região lá, de Vajota. Fazia Vajota, né? Ipu, Rei do Taba. O seu Marcos, era? Seu Marcos. Aí na época que era o Rodolfo, não? Não, na época era o Flávio, que ele era gerente. E eu saí quando a empresa veio pra cá, né? Colocou uma filial. Até então eu trabalhava pra de Fortaleza. Na de Fortaleza. Aí eles colocaram a filial aqui, aí depois acabei saindo e montando meu próprio negócio. Né? Johnny, e trabalhar, né? Você trabalha
Desde de que idade? Rapaz, eu tenho lembrança, comecei a trabalhar desde criança, desde quando a gente tinha uns 9 anos, 10 anos, toda a nossa vida, como eu estava até dizendo para minha esposa, eu nunca tenho dizia assim, um prazer, rapaz, tu teve férias na minha vida. Porque as férias que quando eu não ia para minha avó, que era na Serra Grande, quando a gente chegava lá, a gente trabalhava demais, porque ela tinha sítios, aí existia aquela panha de café, que era engenho e tudo, a gente se acordava 4 horas da manhã para tirar o bagaço, não sei se tu sabe como é que funciona, para tirar o bagaço e tudo, mas assim, eu nunca na minha vida tive uma férias, rapaz, passou 30 dias descansando. E foi o que aconteceu. Chegou determinado ponto, a gente começou com 17 anos, 18 anos, não, 16 anos, 17 anos, o meu pai comprou uma sorveteria para nós três, era 3 irmãos. Isso aqui é em Sobral? Em Sobral. Ele surgiu uma oportunidade de um cara, um rapaz lá de Ubajara que tinha uma sorveteria, ofereceu para ele, mas a maquinária era muito antiga. Aí eu disse, pai, pô, compra pra gente. E ele pegou, comprou. Quando a gente começou a trabalhar com picolé, a gente notou uma dificuldade muito grande, porque a máquina não produzia muito picolé. E ele chegou a comprar muitos carrinhos de picolé, e nisso não dava dando suporte. A gente tinha que trabalhar de dia e de noite. E nisso foi passando-se o tempo, aí comprou um outro maquinário melhor. E quando chegou a determinado ponto, eu pensei em casar, aí eu comprei. Aí eu disse assim, não, faz disso. A parte da produção do picolé fica para vocês e o do sorvete eu vou produzir para mim. Por fora, em outra máquina. E nisso a gente foi feito esse acordo. Quando passou-se o tempo, aconteceu que a família em si decidiram vender a sorveteria. Eu disse, poxa, o que eu vou fazer da minha vida? Eu, recém-casado com a minha esposa. Poxa, o que eu vou fazer? Você tinha o quê? 18 anos. Eu casei muito novo, casei com 18 novo, anos. cara. 18 anos, 19 anos eu casei. E nisso eu comecei a produzir sorvete, já tinha uma clientela boa e teve que vender essa sorveteria. Aí eu passei dificuldade, porque na época a gente teve vendido a sorveteria por 25 mil, 30 mil, aí dividiu para todos, praticamente não ficou nada para ninguém. Não, foi 20 mil, ficou nada para ninguém. E nisso eu acabei comendo o dinheiro, que era da sorveteria. Porque teve que sobreviver, né? Aí eu disse, poxa, o que é que eu vou fazer da minha vida agora? Eu de dono, comecei a vir loucuras na cabeça da pessoa. Poxa, o que é que eu vou fazer de uma produção? Sabe uma coisa? Que eu vou voltar, eu vou vender picolé. E isso eu comecei a vender, pegar isopor, ia vender no aprazível, ia vender, era quinta-feira, era no Ipu, era quinta no Ipu e sexta no aprazível, acho que era assim a feira. E isso eu comecei a vender picolé. Aí os picolézeiros chegavam pra mim, rapaz, tô de dono, cara, voltava a vender picolé. Mas era uma humilhação tão grande, cara. Mas eu dizia assim, eu vou vencer. Eu tenho que vencer. Porque nisso foi passando o seu tempo. Eu comprei uma motinha toda financiada. Pedi a minha mãe para comprar, porque eu não tinha histórico para comprar uma moto. E pedi a minha mãe para comprar essa moto. E nisso ela comprou aqui na Rios Moto e comprou toda financiada. Aí foi o que eu fiz, eu vendi picolé, eu disse, rapaz, sabe uma coisa que eu vou começar a fazer venda nos comércios de picolé. Eu chegava nos comércios, eu via uma placa, vende picolé caseiro. E nisso eu procurei oferecer picolé. Já vendendo no atacado, no caso. Já, no atacado, naquelas casinhas que vende esse picolé. Sim. Antigamente os picolé era 10 centavos, né? Eu disse, poxa, o que é que eu tenho que fazer ali? Aí eu via naquelas casas, aí quando eu chegava no cliente para oferecer o picolé, aí qual era a argumentação? Não, eu já vendo picolé, não quero não. E só sempre pegando não. Poxa, aí eu comecei a argumentar. Eu disse, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que começar a fazer custo. Quanto é que custa um picolé para aquela cliente? Aí eu chegava lá para uma cliente, ela disse, não, eu já trabalho com picolé, eu já faço meu picolé. Eu disse, me diga uma coisa, eu sei que você trabalha, mas assim, bora fazer o custo, quanto é que custa um picolé desse? Um picolé desse, 1 quilo de açúcar faz 60 picolé. Você usa o que mais? Você usa fruta? Aí eu comecei a fazer cálculo. Né? Dos picolés desse aqui, tu acha que o teu trabalho custa o quê? Vale R$2, R$3?
para fazer esse trabalho todo. Aí eu boto aqui R$2. Aí eu disse, ó, não é falando do meu produto, que o meu produto só vai conservar, mas o teu aqui, a energia vai vir um dobro, porque a geladeira vai trabalhar para congelar. Eu vou colocar aqui mais R$2. Aí nisso eu fazia o cálculo, né? Eu disse, ó, nesse cálculo aqui que você faz 60 picolés, você gasta 7,20. E tu tá vendendo picolé por 10 centavos. Você acha que tá fazendo alguma coisa? Agora, o meu produto, o meu picolé, o que acontece? Eu te garanto uma coisa, que todo dia, tu vai ter o dinheirozinho para comprar o leite e o pão. Tu não vai ter trabalho de nada e a tua energia vai vir mais barato. E nisso eu fui convencendo os clientes e foi dando certo, Quando pensa que não, eu tinha pagado umas 10 prestações e a moto não tava dando mais conta. Poxa, fazendo rota só de moto, entregando. Aí eu tinha pagado 10 prestações, eu falei pro meu irmão, Joe, cara, me compra essa moto. Como é? Eu disse, ó, eu paguei 10 prestações, dessas 10 prestações, tu me paga a metade do que eu paguei. Ele achou que era um bom negócio, mas não era. Irmão, porque você pagava uma moto daquela, você comprava uma moto, pagava 3 motos, né? Não é assim que funciona? É, o financiamento caro, né? Eu não sei como é que funciona, tu é doido, o juro daquele. A gente só se preocupava com a prestação. Quando é a prestação, é 290, você se preocupar com a prestação. Pagar, né? É assim que funciona, eu acho que, né? E nisso aí eu peguei, ele comprou essa moto comigo e eu comecei aí atrás, eu comprei outra motozinha e eu troquei numa Pampa toda financiada. Aí eu comecei a fazer o quê? Eu comecei a fazer rota para Serra Grande, levando picolé e trazia rapadura. Eu pegava o dinheiro dos picolé, quando eu terminava de entregar os picolé lá, aí eu chegava numa... E sempre naquele formato, né? Vender na quantidade. De quantidade. Aí foi o que eu fiz, eu comecei a vender, levava o picolé para Serra Grande, quando eu chegava lá, pegava o dinheiro dos picolé, que eu vendia nos comércios, aí eu pegava, para não vir batendo, aí eu trazia de rapadura, tipo numa Pampa, uma cara de rapadura. Aí eu chegava aqui no mercado, aí os pessoal já me compravam. E nisso foi passando. Aí quando pensa que não, meu irmão veio trabalhar comigo. Aí ficou nós dois. Trabalhando. Quando passou-se o tempo, existe um período de sorvete, que chega agora no inverno, e de rapadura, cara, que a venda é normal cair quase 60%, 70%, até 80%. O picolé pela questão do frio, né? E a rapadura? Da rapadura, porque assim, hoje os próprios engenhos, eles moem com o próprio bagaço que eles botam para secar, aí eles moem com o próprio bagaço. Quando chega no inverno, o bagaço fica molhado, o que é que eles têm que fazer? Comprar madeira. Aí eles evitam fabricar no inverno. Entendeu? Entendi. E nisso, aí eu disse, Diogo, faz disso, cara. Tu vai tomar de conta aí que eu vou atrás do emprego para mim. Aí eu fui atrás na RJ, que é uma empresa de cigarro. Tava precisando de gente, peguei e fui lá. Fiz uma prova, dessa prova que eu fiz, eu passei. Eu cheguei em casa, Giz, que é o nome da minha esposa, poxa, eu passei, amor. Vai dar certo pra eu trabalhar, que eu passei na prova. Quando eu cheguei lá, tinham vários candidatos. E eu disse, poxa, o que é que eu vou ter que fazer? Aí começou lá, fazendo a entrevista. Você trabalhou onde? Trabalhei na Coca. Trabalhou quanto tempo? E você? E você? Ah, trabalhei na JG. E você? Aí quando chegar comigo, o que é que eu vou falar? Eu vou mentir? Eu vou dizer a verdade. Quando chegou na minha vez, e você? Eu disse, eu trabalhava vendendo rapadura e vendia picolé. Eu ia mentir? Não, tem que ser autêntico, né? E eu falei a verdade. Moral da história, quando terminou e tudo, ele me chamou, ó, deixa eu te falar, a gente precisa de pessoas, cara, que tem experiência, isso no mercado. Você não é uma pessoa que tem experiência com venda, isso. Eu peguei, cheguei em casa, cara, na sexta-feira. Vim triste. Disse, poxa, e aí, amor? Rapaz, não deu certo, não. Aí eu passei o sábado, o domingo. Aí o rapaz, sabe uma coisa que eu vou trabalhar lá de graça pra mostrar que eu sei trabalhar. Pra mostrar que eu sei trabalhar. Aí eu liguei pro gerente. Aí ele já tava em rota. Aí eu liguei e ele falou. Ele disse, Johnny, deixa eu te falar, mas assim, cara, não dá certo não. Eu disse, macho, deixa eu mostrar aí que eu sei trabalhar, cara. Não precisa pagar nada não, cara. Você não paga nada.
Ele disse, não, cara, mas ajuda de custo. Eu disse, não se preocupe com nada. E eu tinha R$200 que era pra pagar aluguel, cara. Faltando 6 dias, era 7 dias. Eu peguei a Topic aqui e fui pra Tianguá fazer o treinamento lá. Quando eu cheguei lá em Tianguá, parti pra cima. Aí eles, lógico que eles aceitaram, né? Claro, você, né? Parti pra cima, na terça-feira, na quarta, na quinta. Quando chegou quinta-feira, ele disse, cara, tu é doido, cara. Macho, tu é doido, mas tá desenrolado. Nós já tínhamos batido a meta. Quinta-feira nós tínhamos batido a meta. Eu parti pra cima dos clientes. E ele gostou. Aí ele disse, ó, o seguinte é esse. Porque na EJ precisava de um treinamento. Ele disse, ó, o seguinte é esse, eu vou passar pro regional, mas assim, 99% para tu se empregar. Tá bom. Quando eu cheguei lá, o regional conversou comigo, ó, o seguinte é esse, tem uma rota que é em Guaraciaba. É uma rota que a gente tem muita dificuldade, mas tem como melhorar. E eu disse, não tem importância não, deixa comigo. Eu disse, deixa comigo. Quando eu cheguei em Guaraciaba, rota, fraco era apelido. Era muito fraco. Mas uma coisa de mim que existe, que não existe de ruim. Uma coisa que eu tenho em mim que não existe, tudo tem que ser melhorado. E eu procurando crescer a venda lá, a primeira semana, consegui vender nada, cara, não vendi nada. Chegou na segunda semana do mesmo jeito, eu disse, puxa, o que é que eu tenho que fazer? E eu tinha a faca e o queijo na mão e não sabia usar. Por que que eu não sabia usar? Porque quando a gente entregava, a gente tinha nota fiscal e a gente não entregava com a nota. Chegava para o cliente, 2 pacotes, aí você tirava, passava tudo, fazia no vale, recebia aquela coisa toda, normal. Aí quando eu cheguei, porque existia o contrabando, meu cigarro custava R$28,50 e o contrabando custava R$7. Eu, puxa, o que é que eu tenho que fazer, cara? Aí eu cheguei na empresa, levei os códigos de todos os clientes, eu botei, não sei se foi 2 ou foi 3 pacotes de cada cigarro, num papel amarelo, não era papel branco, para impactar. Aí eu chegava, fazia o começo da rota, eu sou João, o seguinte é esse. Esse aqui é a nota fiscal do meu cigarro. Essa nota fiscal, o certo é para você guardar, mas eu vou pregar aqui na sua parede. Eu pregava na parede. Se chegar outro cigarro sem ser com nota fiscal, você procura pedir. Porque o meu cigarro, se não tiver nota fiscal, vai ser recolhido. E nisso eu comecei a fazer esse trabalho. Ponta a ponta, de cliente a cliente, de cliente a cliente. Eu disse, puxa, vai dar certo. Quando foi na semana seguinte, quando fui atender o primeiro cliente, quando eu cheguei lá não tinha nada de cigarro. Aí eu comecei a dobrar. Chega no outro cliente do mesmo jeito, dobrando a venda. Aí os clientes, ora, o outro cara veio deixar o cigarro aqui, o cara não tem nota, eu não comprei não. Eu, pois é, procuro pedir. E nisso foi indo. Aí o cara que vendia o outro cigarro, o que é que aconteceu? Foi o que ele fez? Pegou o beco. Saiu fora da rota. E nisso, eu comecei a fazer o trabalho, dobrando a venda. Quando chega terça-feira, resultado, gerente, já, eu dobrei a venda. Pai, esse resultado tá certo? Tá certo. Quarta-feira, do mesmo jeito. Quinta-feira, do mesmo jeito. Você vai acontecer sexta? Veio auditor fiscal, veio gerente de área para andar comigo. Chegou 6 horas na minha porta e disse assim, a gente vai fazer uma auditoria contigo. Eu sabia nem o que era auditoria, cara. Aí te perguntou o que é isso mesmo, né? Não, aí eu não sabia nem o que era auditoria, né? Aí eu disse, rapaz, você vai me fiscalizar, Aí ele disse, a gente vai dar com você. Eu, pois pronto. Então é fiscalização. Né? Porque eu não sabia. Aí eu disse, então, vamos fazer a rota. Aí quando eu vi que era fiscal, eu disse, não, se é pra ir, a gente vai bater meu estoque agora. Começando pelo estoque. Bate o estoque agora. Ele disse, não, quando a gente chegar a final da rota, eu disse, negativo. Vamos bater agora. Quando ele chegou, viu, Ronaldo? Quando ele chegou no meu estoque, cara, que eu pegava os merchandise que eu tinha, colocava tudo virado. Aí eu colocava que era cigarro. Tá, mas eu vendi do dia, menos. Eu tinha um controle real.
Porque uma coisa que eu aprendi, você tem que se organizar para saber o que tá fazendo. E o que é seu, dos outros é dos outros, né? E nisso, porque assim, toda a minha vida ninguém vai pegar no meu braço. E nisso a gente foi fazer a rota. Quando eu fui para sair, eu dei aquele nervosismo, será possível que eu não consiga dobrar a venda hoje? E eu disse, eu não vou dobrar não. Eu vou triplicar. E partir para cima. Chegava, seu Antônio, bom dia, seu Antônio. Seu Antônio, você tá deixando vender cigarro? Eu chegava, tava tudo seco. Como assim, se eu conseguir dobrar? Na terça, na quarta, na quinta, será que na sexta eu não consigo dobrar? Mas os clientes estavam tudo seco, porque não existia outro meu concorrente. E aí quando eu chegava, seu Antônio, você tá sem cigarro, você tá deixando vender cigarro. Aí a gente pensa que não, ele pegava a média dele, pegar 5. Eu só me deixar quieto 15 pacotes, seu Antônio, você tem que ter estoque regulador, seu Antônio. Homem, aí comecei andando com o gerente, ele só acompanhando. Tô a receber, tô direitinho. Quando a gente foi almoçar, era quase 1 hora da tarde, a gente tava com 220% de tendência, batida já do dia. E nisso, ele perguntou, ele disse, velho, ele se chamava de velho. O que tu tá fazendo aqui, cara? Que há 40 dias atrás a gente veio aqui, a gente não conseguiu vender nada. E como é que tu tá tão fácil assim vender? Eu ia dizer o segredo pra ele, Ronaldo? Eu ia falar pra ele? Não pode. Eu não posso. Revelar o segredinho, né? Existe muito segredo. E nisso eu comecei a trabalhar. Eu tenho lembrança que nesse dia, eu nunca tinha trabalhado em empresa. E as 2 semanas que eu fui pra lá, a gente ficava lá, aí postava os resultados. Fulano, parabéns, aquela coisa toda. Eu disse, eita, um dia eu vou estar bem. No dia que eu estourei, que eu fechei com 220% a tendência da semana, aí eu sentei na frente, sentei na minha área lá, eu disse, eita, vai falar meu nome lá agora. Quando pensei que não, a empresa tinha queda grande, cara. Só briga. Ele ficou chateado com a empresa caindo. Aí o Mora da História chamou toda a equipe, é o seguinte, é isso, a gente quer crescimento. Precisamos de crescimento. Quem se compromete? Tudo em cima de crescimento. Mas se na semana eu fechei com 220%, como é que eu ia crescer mais ainda? Entendeu a lógica? Aí eu vou na outra semana, eu consigo fechar com 180%. Mas eu fiquei negativo. Aí, né? Não. Presta atenção. Se eu fechei com 220% nessa semana, na outra semana eu fechei com 180%, ficou o quê? Ficou negativo. Ficou vermelho. É. Entendeu a lógica? Sim. Quando ele chega, o seu Sérgio chega, aí altamente inteligente, que ele é diferenciado. Aí ele chega, quando ele vai olhar os resultados, aí ele olha lá, setor 24, o que foi que aconteceu, velho? E eu falo, eu tô bem, meu sentimento. Poxa, o que foi que foi falado? Eu sou Sérgio, foi devido à semana passada que eu consegui, eu forcei mais que nessa semana e não consegui chegar ao mesmo objetivo. E nisso ele não tinha visto a tendência, o meu resultado, a tendência geral, ele só viu no vermelho. Aí ele disse, isso não explica, isso. Aí quando ele começou a falar, aí eu parei, analisei, eu levantei de novo. Seu Sérgio, deixa eu te falar, eu acho que a única pessoa para você estar falando era comigo. Porque assim, eu lhe garanto uma coisa, que eu tô muito melhor que a sua empresa. Aí ele olhou assim, ó, olha aí, Galvani. Aí foi olhando lá. A empresa tá batendo o quê? Com 86%. Eu tava batendo com o quê? Com 200 e... quase 200%, né? Tô batendo com 200%. Quando ele viu o resultado, ele, não quis falar isso, tudo. Beleza. Passou-se. No mesmo dia, no final ele mandou me chamar na sala dele. Eu fui na sala dele, tá lá no notebook. Opa, seu Sérgio, aguarde aí. Aí trouxe o gerente geral e trouxe o regional. Aí disse assim, Gabriel, que resultado é esse, Gabriel? Ele, o Sérgio, homem é diferenciado. E nisso, aí o negócio começou a mudar pra mim lá. Eu comecei a fazer um trabalho perfeito em Guaraciaba. Lá os clientes que eu dava orientação, como é que podia funcionar. Chegava nos clientes tristes, desanimados, tudo sujo. Eu, seu Antônio, faça isso não. Ah, tá fraco, tá não. Bora dar uma geral no seu negócio. Procura limpar, deixar tudo organizadozinho. O tempo que você estiver aqui, procura dar uma limpeza em geral, em partilheira tudo, tira tudo, dá uma limpeza em tudo. E nisso eu comecei
a fazer esse trabalho lá. Ser amigo dos clientes. Os caras me escutavam. Tudo que eu queria colocar para eles, para vender, eles pegavam. E nisso não apareceu mais concorrente de cigarro. E nisso eu comecei a dominar lá em Guaraciaba. Se tornar. Vender bem. Aí vamos lá. E Johnny Andrade. Lá na empresa, só destaque. Só crescendo. Crescendo. Quando pensa que não, qual é o melhor setor? Setor 24. É doido o setor 24, é bom demais. Por isso uma coisa que eu te digo. Não existe dia ruim, não existe rota ruim, existe rota que dá pra melhorar. Entendeu? E nisso, foi passando-se o tempo, surgiu a oportunidade do meu pai tinha um comérciozinho aqui. Só pegando esse gancho aí, uma das coisas que eu até anotei aqui, não sei se você já assistiu aquele filme de Porta em Porta. É um filme onde que foi feita a mesma... Esse cara, ele fez a mesma coisa que você fez na RJ. Ele tinha um problema de físico. Aí ele foi na empresa lá de vendas e aí não quiseram entregar a vaga pra ele. Aí ele pegou, quando ele saiu da empresa, aí ele foi e pensou assim, a mesma coisa que você fez, né? Aí ele voltou, falou com o gerente novamente e disse assim, me dê a sua pior rota. Aí o cara, é o quê? Me dê a área que ninguém quer. Você não tem nada a perder, né? Se eu vender, você vai lucrar. E aí foi o que aconteceu, né? Eu me lembrei muito dessa... É de porta em porta, viu, pessoal? Eu conheci esse daí, mas era tipo não sei se era fã, era um gago que chegou a determinado ponto e assim, é umas bíblias, né? Tu sabe essa história também, né? Das bíblias eu já ouvi falar, já. Aí quando eu pensei, não, eu vou ler só o versículo tá aqui pra você. Não. Eu vou te enviar esse filme, eu achei muito parecido com o que tu falou. Sim, aí no caso você saiu da RJ, né? Aí surgiu uma oportunidade, meu pai tinha um comércio, aí ele tava fechando, aí ele me ofereceu, Johnny, meu pai, não tenho condição, tá que eu tá dando bem, a empresa tá me dando suporte bacana, pagando meu aluguel, pagando tudo, ajeitando tudo, cara, pra mim. Hoje assim, quando você traz um resultado numa empresa, você é visto diferente. E nisso eu tinha conforto, eu fazia minha rota, eu tinha 60 clientes por dia. Tinha gente que terminava 9 horas da noite, eu até conseguia terminar só 6 horas da noite, tranquilo, 5h30. Porque eu não fazia repasse. Eu chegava no cliente, no começo o cliente dizia assim, chegava, não, passe depois. Eu comecei a fazer uma rota, organizar a rota, eu disse, ó, se eu for para outro cliente eu não posso voltar. Ah, mas fazer o quê? Aí quando ele passava a semana todinha sem um produto. Ele começou a valorizar. Às vezes eu chegava pra pagar e disse, não, tá aqui o dinheiro da Coca. Eu disse, poxa, o meu tem, então passa por outro dia. Aí muitas pessoas, muitos outros consultores, que eles passavam? Ele dizia assim, pô, Johnny, mas tu vai perder a venda? Eu disse, não, tô perdendo a venda não, porque eu tinha gordura. Entendeu? Sim. E nisso, era passando. Aí comecei a entrar em grupos, os funcionários, aí começava a ligar, como é que tá a rota aí? Tá vendo como é que tá a tua venda? Como é que tá a tua venda? Um ligando pro outro, cara. É assim que funciona. Aí quando chegava, a rota tava fraca, eu tava fraco, a venda não tava boa. E aí quando ligava pra mim, como é que tá aí? Eu já bati tudo. É mesmo. Porque assim, se eu falasse pra eles que tava fraco, né? Tava fraco. Eu disse, macho, eu já bati tudo. Rapaz, pô, aqui eu não vendi nada. Pô, pera aí que eu vou animar. Macho, quando penso que na nossa área bate tudo. Porque os caras tinham que se animar. Hoje, assim, às vezes uma pessoa tá fraca e contamina todo. Compartilhando aquela notícia ruim, né? Até uma coisa que eu... Acontecia muito, viu, Ronaldo? Às vezes eu saía pra rota, só pra gente finalizar de venda. Eu saía pra rota, aí eu chegava no cliente... Tá dentro dessa pergunta aí. Esse vigor de vendas aí, né? De onde foi que tu tirou? Porque uma coisa que eu percebi em você, Johnny, que é essa questão do... Cara, quando você demonstra que o resultado tá bom, as coisas estão boas, né? Naturalmente acontece, né? Mas eu vejo assim sempre em você, até nos vídeos que você faz tudo. De onde vem esse vigor assim de vendas, de positividade? Uma coisa que você vai ver de mim é se reclamar. Não vai ouvir, né? Não vai ouvir. Hoje sempre tem que estar positivo.
Se você tiver um pensamento positivo, você vai longe. Se você tiver um pensamento, não vou comprar isso, não vai dar certo, não vai dar não. Às vezes eu saí como voltar, eu saía pra rota. Aí eu chegava me desanimar, é isso que acontece. Aí chegava o primeiro cliente, não quero hoje nada não, Johnny, isso. Aí eu começava a pegar 1 não, 2 não, 3 não. Aí eu disse, puxa, peraí, ainda tá errado. Aí eu voltava pra casa. Aí eu tomava um banho, chuveiro, aí quando terminava de tomar o banho mesmo, eu... bora, agora o negócio mudou. Opa, seu Antônio! Aí começar a pegada. Quando você chega com a energia, é diferente. É totalmente diferente. Quando você passa energia, você chega no comércio com energia, animado, é diferente. Mas se você começa a pegar não, chega não. Quando você chega lá, você já tá esperando o não. E nisso, eu peguei, fiz o quê? Tava bem, aí surgiu a oportunidade meu pai me chamar. Deus, puxa, aí você começa a ser empresário, aí você começa a pensar só em despesa. Vou botar negócio, aí o que eu preciso? Eu tenho que pagar aluguel, eu tenho que pagar aluguel do ponto, eu tenho que pagar aluguel da casa, eu tenho que botar o menino no colégio. Pai, será que dá? Não é assim que funciona? Para você empreender? Você começa a pensar só em despesas. Coloquei, eu vou dar certo. Coloquei um negocinho com 5 mil, quase 6 mil reais do que eu recebi da empresa. Coloquei. Todo dia. Eu me acordava 4 horas da manhã, na motinha emprestado do meu irmão. Aí começava a ir pro mercado, trazer umas verdurinhas. Aí quando pensa que não, ele viu meu sufoco, aí ele tinha uma S10 lá dele, que ele me vendeu todo afiado. Ele disse, não, meu irmão, faz disso, tu fica com ela aqui e tu vou tirando de sarragoi. Ele dizia até assim, vou tirando de sarragoi aqui, tu... Porque tu já começou com a mercearia, né? Eu comecei. Aí ele disse, faz tirando de sarragoi. Eu começava a ir pro mercado, comprava as verduras. Que ele diz, eu comia, só de comida aqui. Aí nisso, o que aconteceu? Eu comecei a ir pro mercado, trazer verdura e botava umas frutas bonitas ali fora, pra chamar atenção. Aí os pessoal vinham dos outros supermercados, cheio de sacola. Aí parava lá de frente. Aí comprava umas bananas. E meu irmão trabalhava comigo. Aí eu atendia os clientes. Aí de uma pra outra eu via cheio de sacola. Eu disse, poxa. Aí eu disse, Diego, vai lá deixar as coisinhas dela. Aí meu irmão, mas ela nem comprou aquilo, vai deixar. E nisso eu fui cativando. Cativando. Quando pensa que não, o meu mercadinho tava muito pequeno. E tava vendendo muito. E na vida, a gente é igual plantar, é um jarro. Você plantar um pé de limão no jarro, com o tempo, o pé de limão começa a dar fruto, mas se você passar um tempo, se você não tirar o pé de limão naquele jarro, as raízes vão atrapalhar o fruto. E estava acontecendo isso, porque estava muito pequeno, estava muito apertado, ia acontecer, atrapalhar. Aí surgiu a oportunidade das pessoas para me comprar esse ponto que eu estou hoje atual. Mas 99% das pessoas diziam assim, Johnny, aí não dá certo não, cara, aqui passa, é uma avenida, isso aqui é uma rua parada. Cara. Isso é uma loucura, né? Tu tá doido, é? E os mais próximos é que dão essa... Eu disse, não tem importância não, eu vou pra ali. E nisso foi que eu fiz. Vim pra cá. Organizei tudo, sistema, tudo direitinho, organizei. Na época que eu cheguei aqui, foi na mesma época que o açaí abriu. Aí um comércio fraco, cara. Eu, puxa, meu Deus. Eu tinha as prestações aqui da casa pra pagar. Eu, meu Deus do céu, cara, o que eu tenho que fazer? Mas eu disse que não existe dia. Não existe. Eu tenho que melhorar. O que eu tenho que fazer? E a minha esposa, o que ela faz? Ela existia antigamente, era Facebook. E ela tinha criado o Facebook. Aí eu disse, pai, não, de Facebook e tudo. Aí quando eu fui ver, prestar atenção, eu disse, poxa, o que precisa disso? É isso aqui é de graça, é. Aí eu comecei a ver. Aí eu disse, pô, vou abrir uma página do mercantil. Aí eu chamei o Ivanésio, que ele
faz gravações, né? É muito bom aqui em Sobral. Aí eu chamei ele, Vanessa, me diz uma coisa, pode fazer uma gravação disso aqui do mercantil, mostrando tudo direitinho pra gente postar no Facebook. Quanto é que cobra? Ele disse na época, para R$800. Eita, 800. Isso o quê? Em 2000 e... Não, faz tempo, tá com uns 14 anos. Foi na época que abriu o açaí, foi a mesma época. Uns 14 anos. E ele tinha cobrado R$800. Eu disse, não tem importância não. Pois vamos fazer. Aí eu peguei e postei no Facebook. Aí eu, eita, aqui vai bombar, tu é doido, ficou massa demais aquela edição. 2010, né, foi 2010, né? Aí eu disse, poxa, vai ficar bom demais. Quando eu fui ver, só tinha 16 pessoas que viam. Aí eu, pô, gastei o engajamento de 16 pessoas. Não, mas 16 pessoas, só eu compartilhar, era direto, o tempo compartilhando, pra ver se dava, né? E nisso, era a família. Aí foi que eu fiz, poxa, o que eu tenho que fazer pra melhorar? E eu tinha vergonha demais. Mas pra isso tu já saía na frente? Não. Eu não saía na frente. O que eu tinha que fazer? Eu tinha que gravar meus vídeos. Hoje, 99% das pessoas, do empresário e tudo, que ele tem medo de ficar de frente com a câmera. Eles têm medo. Muitas pessoas hoje, aparecem os caras muito bons, mas quando passa pra botar uma câmera, se tem toda, aí não quer. Aí o que acontece? Aí quando eu fechava o mercantil, eu falava, vai lá, Giz, me filma. Quando ela me filmava, vou dar um exemplo de uma promoção no Creme Crack, né? Promoção, creme crack aqui no Johnny Andrade, só R$2,49. Aí eu ia ver o vídeo, ó. Aí eu analisava, poxa, não, tá sem emoção, né? Não tá gerando... Aí eu tenho emoção, o que eu tenho que fazer? Eu disse, não dá certo não, eu não consigo isso aqui não. Eu não vou conseguir isso não dá pra mim não. Aí ela, não, dá certo. Aí eu ia analisar de novo, o que tá faltando emoção? Rapaz, só se eu gritar, né? Se eu gritar, vai ter emoção. Aí foi o que eu fiz. Aí ela chegava, creme crack, promoção! Maluca! Creme crack, R$2,49. Aí eu comecei a criar outros bordões. Wig Never, Big Fog, King, Speech Never, Kitara e tal. Aí eu comecei a criar outros bordões. Levando um pouco do humor, né? Humor. Pra dentro do... E nisso eu fui criando, as pessoas começaram a gostar. Aí comecei a fazer vídeo de brincadeiras. Aí as pessoas diziam assim, Johnny, não tem nada a ver com o teu negócio, cara. Tu tá fazendo isso. Cara, isso aqui não tem nada a ver, que tu tem que fazer uma coisa séria. Porque nesse tempo era muito novo. Não existia. Isso, né? Eu era criticado demais. Rapaz, pra que você precisa fazer isso? Pra que isso, rapaz? Pra que eu me defendo, não tenho coragem disso? Eu era muito criticado. E nisso foi dando certo. Foi dando certo, criando clientela. Quando passou-se um tempo, apareceu a oportunidade de fralda. Peguei umas fraldas sem ser conhecido, tornei conhecido. E fui dando alavancação no meu negócio. Quando passou-se o tempo, foi dando alavancação no meu negócio, eu via que as pessoas começaram a me escutar. Aí eu comecei a aproveitar os momentos, a oportunidade. Chegaram os caras da indústria, tu é doido, Johnny, cara, ficou legal o vídeo. Comecei a criar isso e perder o medo. Eu falava errado direto. Do jeito que falava, postava e eu... Não, é desse jeito, deixa aí. Deixa aí, não mexa não. Entendeu? Então assim, precisamos fazer isso. As pessoas criticavam, direto. Quando pensa que não, hoje alguém critica. Não. Tudo que eu quiser fizer. Agora é elogios, né? Mas assim, hoje, para você ser empreendedor, você tem que sofrer. Não existe você crescer se não sofrer. Todo dia você tem que sofrer, você tem que procurar desafios. Se você não enfrentar problemas, você nunca vai crescer. A minha vida aqui é enfrentar problemas. Todo dia eu enfrento problemas. Para mim poder crescer. Entendeu? Muito bom. Johnny, e é assim, o que despertou em você essa pegada das fraldas? Porque assim, toda a região, nós talvez até no Ceará e muitas das vezes no Nordeste, né? Você é muito conhecido como o cara das fraldas, né? Mas assim, no início, o que despertou? Como foi que você viu essa oportunidade?
né, e em você desenvolver esse trabalho, esse potencial nas fraldas? Vamos lá, as fraldas. Como aconteceu as fraldas? Você sabe que 99% de um comércio, o que é que ele foca? Em arroz, não é assim? Feijão, é nisso. Cereais, mas cesta básica. E eu focava na época, eu sou o tipo da pessoa que aparecia oportunidades, eu tô junto. E nisso apareceu uma época a oportunidade de comprar empioca, que eu comprava lá no Seu Jacó, lá no Sinhá Saboia. Ele tinha um preço muito bacana, eu ficava comprando muito empioca dele. Todo dia eu pegava 25, 30 caixas e focando em empioca. Quando chegou a determinado ponto que eu ficava no caixa com a minha esposa, quando eu olhei pra fila assim, eu analisei, poxa, meu irmão, que tanto papudinho é esse? Entendeu a lógica? Porque eu tinha um preço bacana em pioca, a tendência de quem que vinha comprar? Os papudinhos. Os papudinhos. Aí eu, poxa, o que é que eu tenho que fazer? O que é que traz família? É fralda? É. Pois eu vou focar em as coisas que traz família. E na época... Que a mamãe traz filho. Poxa, filha, aí foi o que eu fiz. Família, né? Eu aproveitei o meu gancho que eu tinha, transformei o desafio de uma fralda sem ser conhecido, tornar conhecida essa fralda, e comecei a divulgar ela. Que na época era Mama e Pouco. Mami pouco, era direto o vídeo, mami pouco, mami pouco, mami pouco, mami pouco, mami pouco, mami pouco, mami pouco. Quando chegou a determinado ponto, quando o pessoal viu o crescimento que ela tava comigo, a outros das concorrências começou a vir atrás de mim. Opa, Johnny, como é que nós faz com essa fralda? Eu disse, traga condição que nós começamos a trabalhar também. Eles trouxeram condição, os outros fornecedores. Aí começou a engajar uma fralda, outra, aí foi aparecer outra fralda, e nisso foi, sucessivamente foi... E usando sempre a questão da mídia social. Isso. Hoje o que é que acontece? Hoje eu tenho que aparecer menos mostrando fralda, porque gera ciúme. Entendeu? Se eu postar de um, gera ciúme pro outro. Por que tu faz isso? Entendi. Mas hoje, assim, hoje, graças a Deus, hoje, o que a gente vende de fralda hoje na região, a tendência da gente, nosso projeto, é crescer. Existe muitas parcerias hoje que é grande com a gente. Onde é que tem uma parceria que compra da gente, a gente não coloca loja. Onde que não compra... Ou seja, a cidade... Hoje você tem várias lojas, né? Hoje a gente... Em várias cidades. A hoje... cidade que você não tem parceria com lojas lá, você vai lá e... Eu vou ter que colocar. A gente tem que preencher. Qual é o projeto da gente? Eu consigo barganhar preço, eu compro uma quantidade grande, eu crio metas para me compra, mas eu preciso vender. E eu preciso de parcerias, as parcerias que tem comigo, em qualquer cidade eu não coloco. Não tem segredo. Agora, onde não me compra, eu tenho que preencher lá. Entendeu? É porque você compra um volume muito grande, você precisa dar vazão. É. Né? Hoje aqui o que acontece? Hoje a gente tem algum vendedor? Não. A gente tem... Faz entrega. Todos hoje, as pessoas, todos vêm buscar aqui. Entendeu? Hoje a gente vende praticamente pro Ceará quase todo. Só não para aquele lado de Juazeiro. Que como a gente estava conversando antes aqui, que é uma coisa que tu viu que o mercado lá é diferente, né? E é uma coisa que a gente pode pensar chegar lá. Exatamente. E eu já tô até pensando numa parceria aqui. Mas bacana, viu, Johnny? É. Muito legal. E hoje, cara, assim, você já chamou a atenção de muitas indústrias, né? Assim, a gente vê que marcas multinacionais hoje usam o seu exemplo, né, como vendedor de fralda e muitas reuniões e convenções e tudo, né? Você tem algum exemplo para contar pra gente? Não, hoje assim, hoje o meu desafio é tornar a fralda sem ser conhecido, tornar conhecida. Já aconteceu várias fraldas aqui, que eu acho que as pessoas já viram que eu crio até bordões de fralda, nomes de fralda. Tem uma fralda aqui que eu chamava de Dilma. Não sei se tu já viu falar, Já. Né, da Dilma. Muita gente, poxa, da Dilma. Mas por que da Dilma? A da Dilma, acho que as pessoas não conhecem a fralda da Dilma. Eu quando fui para comprar com ela, aí eu pedi exclusividade. Eu disse, ó, qual é a fralda que tu vende mais? Essa é. Qual é que tu não vende? Essa daqui. Faça disso. Me dá exclusividade dessa. Que tu não vende nada. Eles, não, fechado. Beleza.
Preste bem atenção quando eu lhe falar. A partir de hoje, essa fraude vai ser chamada de Dilma. Aí ele perguntou, mas por quê? Eu disse, porque qualquer coisa eu faço o impeachment dela. Você vai ficar se lembrando direto. Entendeu? O que aconteceu? A gente começou a fazer um trabalho quando pensa que não vê a procura geral. Quando procurou e tudo, quando chega a determinado ponto que ele quis roer a corda, aí eu disse, opa, sai. Então, fiz o impeachment dela. Até hoje, o pessoal nem procura mais. Você fez o impeachment. Entendeu? Mas assim, cara, a gente tem muitas decepções. As pessoas que têm a parceria comigo hoje, cara, a gente tem empresas aqui, vou dar exemplos, tipo a BabySec, tem outras aqui que a gente tem uma parceria muito top, cara. É só de crescimento. Hoje o crescimento é crescimento em cima de crescimento direto. E todos os meses a gente surpreende um mês contra o outro. É muito bom. Johnny, durante essa sua jornada, hoje você empreende desde 2010. Isso com o negócio, né? Você montou um negócio em 2010, né? Isso. Então nós estamos falando aí de 24 anos mais ou menos. Não, de 14 anos no caso, na faixa de 14 anos, isso. Mesmo, né? Nesse período, nesse tempo em que você empreende, esses 14 anos, qual foi o momento mais difícil seu como empreendedor? Eu vou dar uma dica. Eu acho assim que até quem estiver escutando, vendo esse podcast, para analisar. Hoje o segredo de um comércio de qualquer empresa não é só vender muito. O segredo é a organização, saber o que é que você está ganhando. Controle. Quando eu cheguei, Ronaldo, Deus é muito bom para mim. Quando eu cheguei com um comérciozinho que eu tinha pequeno, e quando eu cheguei, vim para cá, tudo que aconteceu. Quando eu cheguei lá, não tinha como fazer o controle, que era só naquela calculadora. Quando eu vim pra cá, eu disse, quando eu vier para outro ponto novo, eu vou cadastrar tudo. Tudo que eu vou passar, eu vou dar baixa. Tudo que comprar da entrada e tudo que sair, tudo direitinho. Sem nenhum. E nisso eu fiz. Quando eu fui pra realidade, Ronaldo, eu fui ver coisas erradas, cara. O que existe coisas erradas é muito. Eu vou dar um exemplo. Chegava o cara do leite e bota lá 60 leite. Aí como é que tá o estoque lá? Não, 60 leite. Aí quando vinha no outro dia, eu sei como é que tá o estoque lá, tá zerado. Aí eu olhar no sistema, eu disse, poxa, tem 6 leite, cara. Entendeu a lógica? Aí chegava outro fornecedor, porque você como é comerciante, e acho que as pessoas, tem uns comerciantes porte pequeno, que tá escutando isso aqui, você não vai ficar conferindo direto. O cara passava com 6 caixas de leite. Você não banana, você ia conferir de um por um, você deixava à vontade. E nisso eu comecei a prestar atenção. Tem quantos leite? Tá zerado? Olhava no sistema, tem 5. Poxa, tá errado, cara. Eu ficava só comigo lá, esperando. Poxa. Aí eu chegava com a minha esposa, eu disse, você tá passando tudo. Tá faltando estoque. Aí chegava outro fornecedor pra contar. Quando pensa que não, tava faltando. Eu disse, meu irmão, aqui tá errado, tem coisa errada. Aí comecei a corrigir. Eu ficava no caixa, quando chegava eu tinha que ir atrás. Aí ficava lá, quando eu chegava lá, decepção, a última caixa só tinha 5 leite. Poxa, aí comecei só a ter decepções. Eu disse, a partir de hoje, tudo que comprar tem que ser batido em estoque. Pra saber o que tá fazendo. Tem um lá que eu vou citar até aqui, vou citar a empresa. Tinha um cara que colocava crédito celular, que todos os meses, quando era quinta-feira, ele botava 1.940 de crédito, que era R$2.000, que a gente vendia, dava R$2.000, ganhava R$60 nesses créditos. Ele chegava, estava na quinta, quando chegava na segunda-feira, ele vinha buscar o dinheiro. E quando ele colocava os créditos, eu faltava o quê? Eu dava entrada de tanto, R$2.000 de crédito. Aí eu dividia e tudo, belezinha. Quando ele foi buscar segunda-feira, como eu já estava nesse patamar de bater estoque, foi o que aconteceu. Aí eu puxei o relatório de tal dia que eu estava sem crédito, eu liguei para ele, a tal dia, eu vendi quanto? Tanto. Quanto é que eu tenho aqui? Tanto. Esse mais esse dá tanto, tá faltando 300. Existia lá nos papelzinhos dele, tinha lá
Fulano de tal, para receber o dinheiro. Aí quando tava lá, Johnny Andrade, 1940. Aí eu disse, poxa, isso aí tá errado, cara. Isso tá errado. Ó, que esse mais esse aí, quando ele se tocou que eu tinha prestado atenção, ele disse, ô, cara, esse aqui é outro cara lá no da Brasília, que não lembro como hoje. Foi ele que eu botei errado aqui, cara. Mas eu botei só tanto mesmo, Júnior. E eu, poxa, tá bom. Aí quando ele saiu, rapaz, sabe uma coisa que eu vou conhecer esse canal da Brasília? Aí quando eu cheguei lá, opa, chefe, opa, me diz uma coisa, tu trabalha com crédito celular? Esse trabalho? Tu vende muito crédito celular? Ó, tu vende muito, crédito celular? Ele disse, não, cara, só bota R$200. Eu, porra, cara, é mesmo, é. De 200 para 2.000, né? Aí eu só comigo, então ele tava fazendo besteira. E nisso foi que eu fiz. Quando eu cheguei aqui, eu disse, ó, eu quero uma auditoria. Liguei pro gerente dele, eu quero uma auditoria, tudo que eu peguei pra trás. Aí quem veio falar comigo? O vendedor. Aí quando o vendedor foi falar, não, aconteceu isso, eu disse, meu amigo, eu quero auditoria. Aí ele disse, ó, cara, deixa eu te falar, na outra semana aconteceu isso, mas eu vou devolver. Eu disse, eu quero auditoria. Eu quero auditoria. Fui lá, veio cá, e disse, não, cara, pelo meu erro, eu vou te dar R$1.200. Aí eu vi aquele sentimento dele, 1.200, aí eu, poxa, tá bom. Aí eu fui subir na escada. Aí eu, 300, 600, 900, 1.200. Ora, 1.200. 1.200 dá um mês. Não dá não. Aí eu liguei pra ele, ó, meu amigo, não quero não. Eu quero auditoria. Como é auditoria? Nós olha o que você pegou, nós multiplica por 3 anos, cara. 2 anos. Ele, não. Moral da história. Essa brincadeira que parou, que ele disse assim, ó. Eu vou lhe devolver R$6.000. O que eu lhe peguei. Se você contar para sua esposa e se eu for botado para fora, eu não devolvo o dinheiro. Ele disse, então pronto, pois me devolvo que é do meu menino. E nisso, todas as semanas eu descontava o meu. Quando ele terminou, eu... Obrigado. Quero mais. Encerrou o contrato com ele. Aí, moral da história. Se eu não tivesse controle... Tu sabe quantos comerciantes que não crescem? Falta de controle? E às vezes quebra. Cara, morre de trabalhar. Trabalha demais, mas não tem um controle. Você acha que é o dinheiro que ele tava tirando meu, ele tava tirando na história meu, era de outros? De quem desse facilidade, né? É isso. Hoje, em qualquer empresa, você tem que ter controle do negócio. O segredo não é vender muito, é você saber o que tá ganhando. Saber o que tá ganhando. Hoje existem situações que as pessoas vão com as outras. Vou dar um exemplo. Você pode ver que muitas pessoas dizem assim, vou botar um depósito de água. É fumo, cara. É porque as pessoas não fazem os cálculos. Eu vou dizer, por que eu falo isso? Porque eu vivi. Pra mim, o que é que funciona no negócio? Você tem que ter 3 coisas. O que é que precisa? Vontade, conhecimento e oportunidade. Se você tiver essas 3 coisas, o negócio funciona. É o que eu entendo. Se faltar uma dessas 3 coisas, funciona, não funciona. Imagine que você tem oportunidade, tem conhecimento, mas você não tem vontade. Funciona? Não funciona. Você tem que ter as 3 coisas ligadas. E nisso foi que eu fiz. Poxa, o que é que eu preciso para me trabalhar com água? De verdade. Eu preciso comprar um caminhão. Não é assim que funciona? O que é que eu preciso mais? Eu preciso ter o triplo de garrafão para ter um estoque regulador. Não é assim que funciona? O que é que eu preciso mais? Conseguir buscar na fonte para funcionar o negócio. Não é assim? E nisso eu fiz. Comecei na fonte, tudo. E eu tenho um sistema que é separado. Aí começava. Aí, poxa, quanto é a mágica que eu ganho? Comprava uma água por R$2. Na época, e vendia por 5. Dá mais de quantos por cento? Mais de 100. Mais. 110, 120, né? 130, não sei. Isso. Porra, 130%, Ronaldo. Cara, presta atenção, velho. No final das contas, o volume não financeiro. É por isso que as pessoas se iludem. Foi o que aconteceu. Eu comecei a trabalhar. E eu não vendia, só para entregar. Aí eu tinha 3 entregadores.
Aí eu forçava eles para vender, para entregar 60 águas por dia. Aquela coisa tremoto. Quando eu chegava, eu jogava a despesa tudo para água. Eles entregam tudo, entregando água. Eu tava vendendo quase 1.000 água por semana, cara. Entregando. Aí quando eu puxei no mês, quando eu fui ver a realidade, que eu jogava a despesa tudo, que eu ganhei na água e tudo, quando eu pensei que não tava dando a margem, praticamente sobrava quase nada. Porque comia tudo. Aí o que é que eu preciso fazer? Pô, isso aqui tá dando errado. Eu tenho que começar a cortar despesas. Quando chegava o caminhão para descarregar, aí eu comecei a usar a técnica, botava uma tauba, no lugar de ser 4 pessoas, eu botei só 2 pessoas. Botava uma tauba, virava os garrafão, naquela coisa toda. Quando chegou a determinado ponto, eu comecei a ver que eu não estava fazendo ainda os cálculos certos, porque eu tinha que botar 10% de perdas ainda. Por quê? Que era perda de garrafão e de vencimento. Entendeu? Sim. Quando eu fui ver, eu disse, poxa, eu estou gastando a minha energia à toa aqui. Mas tudo bem, vamos para frente, eu vou criar maneiras, subir preço e o negócio funcionar. Foi o que eu fiz, eu alavanquei mais o preço, continuou, caiu um pouco a venda, mas foi continuando. Quando pensa que não, cara, eu tenho lembrança como hoje, do dia que eu desisti de vender, eu vendo água. Cada água que eu vendo hoje aqui eu perdo R$2,50 e depois eu vou te explicar por quê. Quando eu cheguei era no sábado, uma cliente tinha ligado e não tinha entregado essa água dela. E eu disse, não, por faça disso, 3 águas que você pediu, eu tô fechando aqui o mercantil, eu vou deixar as 2 águas. Eu botei no carro, fui com a minha esposa, peguei esse garrafão e fui subir 3 andares, cara, na escada. Não tinha nem costume de andar. Eu entreguei, quando eu cheguei no último andar, quando eu desci, quando ela chegou, ela pediu para lavar, para botar no gel água dela, eu desci, subi outro, desci, subi outro. Aí eu comigo. Você sentiu na pele, né? Eu disse, poxa, eu forço os meninos, cara, pra forçar pra água, tu é doido, eu tô mortinho, água cara. De R$2,50, né? Entendeu a lógica? Hoje, por isso que acontece, você tem que saber o que você vai gastar de energia. Você tem que saber gastar energia no lugar certo. Hoje, quem trabalha com água, para pagar funcionário direitinho, com carteira assinada direitinho, se não for o próprio dono que tem o mercadinho, ele mesmo fazer entrega, é fumo. E se ele cresce demais, ele não... Aí hoje assim, por que tu fala que cada água eu perdo R$2,50? Porque assim, hoje a gente existe uma água, vou dar um exemplo, você nem quanto é a água que a gente compra, não sei que eu já fiz o cálculo. A gente compra água por R$7,50. E cada entregador que a gente tem o do delivery aqui, é R$5 a entrega. Eles passam o dia todo fazendo entrega, mas quem paga é os clientes. Mas como é do bairro aqui, o cliente pede uma água, eu vou cobrar a taxa de entrega deles? Eu não posso. Aí quem que paga a taxa? Sou eu. E quanto é que eu pago? R$5. Quanto é que eu vendo a água? Vou dar um exemplo, R$10. Eu perdo R$2,50. Mas eu tenho um compromisso com o cliente, eu vou deixar de ter? Hoje o segredo do negócio é saber o que está ganhando. Saber. Às vezes você trabalha com muitas marcas, quando tu pensa que não, tu puxa assim uma marca, rapaz, tá vendendo muito, mas essa aqui tu vendeu pouco, mas opa, quanto foi que deu? Não, a rentabilidade não é assim que funciona? Isso. É isso. Às vezes você vende outra que vende muito e no final das contas a rentabilidade não é interessante. É isso. É isso aí, meu amigo. Meu amigo Johnny, e hoje, assim, a gente já falou aí sobre a questão da sua expansão, né? E hoje você está em quantos municípios? Hoje a gente vai para a 9ª loja. A projeção desse ano ainda a gente tem que abrir mais 4 lojas, já é certo. Isso em cidades diferentes? Já em cidades diferentes. Geralmente numa cidade você chega a colocar mais de uma loja? Hoje em Sobral a gente vai abrir um atacadão que é de fraldas, que acho que as pessoas nem estão sabendo, a gente vai ter um atacadão, tá com ponto, tá com tudo. Vai ter uma projeção só para atacado, uma loja especializada só para atacado. E a gente tem que abrir abrir Itapajé agora, tem que escolher mais 2 cidades. Aí eu vou até olhar as cidades que a gente vai abrir próxima loja de Júnior Andrade. Bacana. E visão de futuro, né? Como é que você se vê daqui 5 anos? Onde é que você se vê? A visão que eu tenho da experiência que eu tenho hoje
A gente vai longe. O meu sonho é chegar em Fortaleza. Vou ser bem sincero pra você. Mas eu quero chegar em Fortaleza forte. Estruturado. Estruturado. Né? Como é que sistema. Como é o meu pensamento? Sistema raiz. Aqui, ó. Com as raízes. Pra chegar até. Chegar em Fortaleza. Chegar forte. Diferente. Fazer uma loja lá. Um modelo para as pessoas, como você vai para Gramado, depois que você chega na loja Tramontina, né? Uhum. É assim que funciona? Sim, sim. Fazer uma lojona modelo, linda, que as pessoas passarem em Fortaleza e assim, poxa, vamos visitar essa loja. Mas eu preciso o quê? Devagar, com os pés no chão, pra gente chegar até lá. Uhum. Paciência. A gente chega lá. Show. Bacana demais. Meu amigo Johnny, e a gente já tá indo para o encerramento do nosso... Já? E eu queria Fala demais, né? Não, mas foi ótimo, dentro do tempo, né? Mas eu queria que você aproveitasse esse momento e desse suas considerações finais, né? Qual é o conselho, a dica, né? A sacada que você dá para as pessoas que estão nessa pegada do empreendedorismo, que estão assim nessa busca para montar o seu próprio negócio, né? Fique à vontade aí para você falar o que você... Vou dar 3 dicas aqui que é fundamental. Vou até para a câmera aqui. É fundamental para você crescer. Primeiramente, de tudo, você tem que respeitar a sua família. A partir do momento quando você respeita a sua família de verdade, Deus abençoa, cara. É só paciência. Mas a partir do momento que você começa a ganhar dinheiro e você começa a fazer coisas erradas, a crescer bichão, Deus não vai abençoar. O sofrimento que eu tenho com a minha esposa desde o começo, cara, o sofrimento, ela comigo, eu tenho que honrar. E Deus viu o sofrimento que eu tive com ela. Até hoje ela tá do meu lado. E eu tenho que respeitar. Segunda coisa que você tem que fazer: organização. Para você pensar em crescer e ter humildade. Hoje 80% de um comerciante não cresce fora da organização. Segundo, quando ele chega a determinado ponto que ele coloca um comerciante, a primeira coisa que ele faz é comprar uma Hilux, cara. Cara, isso é errado. Não é assim que funciona. Tem gente que, vou dar um exemplo, tem um caminhoneiro que o cara investe 400 mil, o cara não tem um carrinho para andar. Aí o cara, o comércio investe 40, 50, 60 mil, 70 mil, com pouco tempo ele já tem uma Hilux toda financiada, tá na porta. Puxa, não funciona assim. Você tem que ter os pés no chão, procurar fazer, multiplicar. Tudo que ganhar, jogar no negócio. Ganhou, jogou no negócio. Ganhou, jogou no negócio. Aí sim, vai se multiplicar. Mas se você ganhou aqui, você já tem prestação que é mais do que tá ganhando, cara. Não vai, não fecha. Precisa... Qualquer negócio que você colocar, você precisa usar até essa frase, ó. O sucesso é a soma de pequenos esforços realizados dia após dia. Se você fizer isso, é estouro. Não existe dia ruim. Não existe dia ruim. Tudo que você chegar a determinado ponto, que você ia analisar, até quem trabalha com venda chegar, pá, o dia tá ruim, o que você vai fazer? Vai pra casa, toma um banho e muda a pegada, que funciona. Entendeu? Sim. Então é isso aí. Maravilha. E é isso aí, pessoal. Mais uma videoaula praticamente aqui, né? Encerrada aí. Muito obrigado a todos aí pela participação. Lembrando que essa aula aí vai estar gravada aí no YouTube, tá bom? E logo a gente vai estar postando os cortes aí para todos vocês. Pisa. Pisa. Tchau. Muito